Olá, boa noite! Estamos ao vivo aí para mais uma live de quarta-feira e hoje uma live muito especial porque hoje a gente tem uma convidada mais do que especial. Já entrou aqui, já vou adicionar ela aqui. Deixa eu colocar a doutora Daniela. Doutora Daniela, que é otorrinolaringologista, otoneurologista, vai conversar hoje com a gente sobre zumbido. Olá, bem-vinda! Oi, Tudo tudo bem, ótimo. Você está me ouvindo Lisiane? bem? Tô ouvindo sim, você tá me Perfeitamente. Pessoal, ouvindo? vocês estão ouvindo bem? Se o vídeo falhar, vocês avisem, por favor, tá? E da última vez que eu fiz live com o doutor Heitor, eu só vi quando eu fui postar no YouTube, todo falhado o vídeo. Falei, que vergonha, gente. Então me avisa. Então, ó, eu vou te pedir, doutora Daniela, para você se apresentar para a gente, para quem não te conhece, qual a sua formação, o que você faz, conhecer um pouco do seu trabalho, para daí a gente começar com a nossa conversa a respeito de zumbido. Combinado, então. Então, boa noite, pessoal. Eu me chamo Daniela. Eu sou otorrino. Eu fiz a minha residência médica aqui em Sorocaba, no Hospital Oftalmológico. E depois que eu me formei em otorrino, eu fiz uma complementação especializada, que é um fellow que a gente fala, né? Em otoneurologia, lá no Hospital das Clínicas. E eu sou muito grata porque foi uma formação bem completa. Lá a gente pôde transitar pelo ambulatório de tontura, a gente teve bastante vivência na eletrofisiologia e ambulatório de zumbido também, né? Então, eu gosto muito dessa área, tenho muita aspiração, gosto muito, estudo muito e Nossa, é acho muito que gostoso, né? quem se É muito gostoso. apaixona, né, tá perdido, né? É um caso de amor. Nem É um desafio fale. também, né? Eu acho que a área, assim, zumbido, tontura, autoneurologia em geral, é um grande desafio. Em todas as áreas, mas acho que a gente tem aí um extra, né? E é justamente sobre isso que a gente vai conversar, né? Do fato do zumbido ser a ponta de um iceberg, de ter coisas aí embaixo que a gente precisa saber, investigar e buscar. Então, eu vou começar primeiro te agradecendo de você ter aceitado esse convite de fazer essa live e de bater esse papo com a gente. Vou avisar o pessoal que se tiverem perguntas, por favor, vão colocando as perguntas que foram colocadas na caixinha, eu anotei todas, a gente vai tentar responder tudo dentro do possível, tá? A gente vai fazer aí uma introdução, colocar aí uns pontos que eu acho que são importantes e a gente vai respondendo as perguntas de vocês, tá bom? Então, doutora Daniela, me conta uma coisa, o que que hoje a gente pode considerar zumbido? Porque essa pergunta parece muito simples, mas hoje em dia eu acho que existem algumas. Eu vejo isso muito no consultório, o paciente chega e diz, eu não tenho zumbido, eu tenho um apito. Então, assim, o que que a gente considera zumbido e quando o zumbido é um problema, é considerado algo que a gente tem que tratar? Na verdade, o zumbido, ele é um som percebido pelo cérebro Isso. sem uma fonte sonora externa que gera este som, né? E, na verdade, a gente que trabalha com ele é um aviso do organismo. Então, a partir do momento que não necessariamente que você se incomode, mas que você perceba um zumbido, já é importante você procurar o auxílio de profissional para Boa. investigação. E quando ele pode se transformar num problema, assim, a gente busca o otorrinolaringologista, percebeu o zumbido, deve buscar, deve investigar. Quando que ele é considerado, assim, um problema? Eu acho que a questão, assim, o zumbido ele se torna um problema dependendo muito do significado que você dá para ele, né? Então, realmente, assim, é isso que o profissional, inclusive, tem que buscar no paciente, né? O porquê que ele percebe e por que, de repente, ele percebia, mas agora ele está se incomodando. Eu acho que a partir do momento onde o indivíduo se incomoda com o zumbido, ele sente uma angústia pelo zumbido, já é um contexto onde ele se torna um problema na vida, né, da pessoa. Então, é muito importante o profissional entender isso, né? O porquê que, de repente, agora ele está se incomodando, né? O zumbido tomou uma conotação É tão uma coisa que grande na vida a gente até dele. observa, né? Pacientes que falam, relatam assim, eu sempre tive zumbido, mas ele piorou, ele aumentou, depois
de tal período ele ficou algo que realmente se transformou em um problema no sentido de incômodo para o paciente, né? Enfim, então até nisso, né? O que a gente pode considerar como possíveis causas de zumbido? Aí eu sei que a gente tem um mar de coisas, né? O que a gente pode dizer assim que está ali por baixo aí da ponta desse iceberg? É muito interessante, né, essa questão da ponta do iceberg, porque assim, eu acho que o zumbido, ele envolve uma multifatorialidade e uma heterogeneidade tão grande, né? Porque ao mesmo tempo que envolve muitos fatores, é muito individual de cada um, né? Você buscar entender o que aquela pessoa gerou como significado do zumbido, desmistificar as crenças dela, entender quais são as prioridades daquela pessoa. E, na verdade, assim, o zumbido, ele tem múltiplas, múltiplos fatores envolvidos, mas a gente sabe que a questão da diminuição da percepção auditiva, né? A perda de audição ou uma simples diminuição da percepção auditiva, ela está muito ligada, né, na fisiopatologia do zumbido. Obviamente, não é só a perda auditiva que é necessária para desencadear o sintoma. A gente precisa de outros fatores, a questão da hipervigilância, né? O quanto você está ali hipervigilante, o quanto você tá vulnerável, o quanto você tá angustiado, o quanto você está envolvido em outros aspectos da sua vida, o jeito que você dorme, a sua neuroinflamação, a sua inflamação como um todo. E a inflamação envolve várias questões, desde a microbiota intestinal, quanto à alimentação, consumo de carboidratos refinados, comorbidades descontroladas, status de sono, a forma que você está lidando com o seu estresse, muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Então, acho que tem muito da questão funcional, psíquica e metabólica, né? Então, é muita coisa envolvida. Então, realmente, a gente tem que analisar a casa, né? A gente tem que analisar a casa, né? O corpo daquela pessoa como um Exatamente. todo, o corpo e a alma, né? E eu acho importante isso que você está dizendo, porque a gente tem perguntas aí que eu deixei para o final, mas assim, falando de como curar, como resolver, que era um remédio aqui, apareceu né, um remédio para resolver zumbido. E aí a gente vendo esse monte de possíveis causas, a gente consegue entender que as soluções não são únicas, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas assim, lembra, pessoal, disso que ela está dizendo. Olha a quantidade de possibilidades causadoras, geradoras ou até intensificadoras de zumbido. E isso, na hora que a gente vai propor um tratamento, tem que se considerar individualmente. Dificilmente a gente consegue, né, um tratamento único. Então, e eu acho que é a maior ansiedade, né? Não sei se você repara isso também. Eu reparo bastante no Instagram e no consultório. Uma fórmula para resolver e uma fórmula rápida e mágica, né? A tal da pílula. Não é tão simples assim, né? Mas assim, a partir do momento que a pessoa, né, que a pessoa que sofre com o zumbido se entrega para o tratamento, é Eu transformador, acho que o né? maior desafio é esse. Teve né, uma coisa que você falou que eu acho que tem batido muito para mim, pelo menos essa semana, a história da hipervigilância. Né? Eu recebi alguns pacientes que assim, a gente observa que a hipervigilância, e gente, para quem né, não conhece esse termo, hipervigilância é quando você fica atento ao zumbido. Então, o tempo inteiro você está ali, focado no zumbido, vendo se ele está ali, se ele aumentou, se ele diminuiu, mas ele está ali de novo. Nossa, mas aqui ele também tá, ele não tá. Olha, nossa, e agora? Eu fiquei sem perceber. Cadê? Será que eu falo? Ah, não, tá aí, viu só? Então, essa busca constante, essa vigilância constante do zumbido, a gente chama isso de hipervigilância. Isso é um dos fatores que mais atrapalham e assim, eu digo por mim, eu acredito que você também, né? Mas assim, interferem muitas vezes num bom resultado do tratamento, porque a pessoa não deixa o tratamento acontecer, ela fica buscando o zumbido, fica alimentando aquela via neural, né? E aí fica mais difícil de a gente se desprender. Você repara isso também? Com certeza, sem dúvida, né? Porque é fisiopatologicamente entendido, né? Porque o zumbido, hoje a gente entende que ele é um sintoma percebido pelo cérebro, né? E ele atua numa área muito nobre do cérebro, né? Que são as nossas áreas cognitivas, as nossas áreas de atenção.
Então, ao mesmo tempo que você vê que aquele indivíduo tá tendo muita angústia, tá se incomodando, tá percebendo muito o zumbido, isso é cientificamente entendido, né? Então, realmente é você tentar de pouquinho em pouquinho mudar, né, as crenças, mudar o significado daquele incômodo, né, de tudo que ele colocou, de todas as emoções que ele colocou em cima do zumbido. E realmente isso a gente sabe que demanda tempo, né? É todo um Eu processo, né? costumo dizer que tem quando a gente está apaixonado, né? Que a gente acorda pensando na pessoa, né? Passa num lugar, lembra da pessoa, tá tudo a pessoa, que a gente fica ali grudado na ideia da pessoa, aparece na nossa cabeça o tempo todo e tal. De uma forma boa, vou usar o termo boa, nem sempre é tão bom, mas enfim, boa, né? Mas no caso do zumbido é uma paixão tóxica que eu brinco. É o fato de você estar ali ligado naquilo ali que é tóxico para você, que é ruim para você o tempo todo, né? Isso tudo envolve neuroquímica e tal. E assim como a gente, assim, não desapaixona do dia para noite, ninguém acorda no outro dia e diz, ah, tá bom, foi sim, foi embora, não lembro mais da pessoa, nunca mais passou na minha cabeça. A mesma coisa também acontece com o zumbido. Para a gente se desapaixonar dessa relação tóxica, também leva um tempo. Então, é o É um processo. processo, né? O desafio do processo. Exatamente. É, bom, eu posso entrar com as perguntas? Vamos lá? Então, Claro. vou entrar com as perguntas aqui da caixinha de pergunta, pessoal, e depois a gente já vai respondendo. Eu já anotei algumas que apareceram aqui, tá bom? Pode deixar que a gente vai tentar responder todo mundo. Então, a primeira pergunta que apareceu lá na caixinha de pergunta: hérnia de disco na cervical C3, C4, C5 e C6 pode ocasionar zumbido? Muito bem. Eu acho que envolve a base da geleira, né? Na ponta do iceberg. A gente está falando que o zumbido é a ponta do iceberg, mas quando a gente olha, né? Aquela pontinha da geleira, a gente vê toda uma base, né? E dentro dessa heterogeneidade, dessa multifatorialidade do zumbido, a gente entende que a via muscular, né? Que envolve a parte da mastigação, das musculaturas do pescoço, da cabeça e da mandíbula também, ela tem uma ligação muito íntima, né, com a via auditiva, que é a via que está envolvida no zumbido. Então, a partir do momento que a gente consegue entender que a via auditiva ela está muito sensibilizada, está muito enérgica, está muito hipervigilante, a partir do momento onde você manda, né, sinais de tensão para essa via que já está muito sensibilizada, a gente consegue subentender que uma das possibilidades, um dos fatores envolvidos que podem estar no zumbido é a questão somatosensorial, né? Que a gente vê hoje em dia, graças a Deus, né? Muitos fisioterapeutas que estão estudando, eu estou fazendo curso nessa parte, porque realmente é um segmento muito específico, né? Mas aí tem que ser avaliado, né? Precisa fazer alguns testes, geralmente tem algumas características desse zumbido que subentende-se que ele tem um componente muscular, mas pode sim, né? Não é para todo caso, mas realmente pode ter envolvimento sim para essa íntima ligação da via muscular com a via André, a auditiva. fisioterapeuta já colocou a mãozinha, ela trabalha com isso. Exatamente, né? Acho que o fisioterapeuta trabalha, o fonoaudiólogo na parte de motricidade oral e articulação cabeça e pescoço, e, né? Acaba trabalhando com essa parte muscular somatosensorial. E hoje eu acho que é uma das coisas bastante relevantes, assim, eu tenho visto muito paciente com componente somatosensorial. Até pelo nosso próprio estilo de vida, né, Lizzie? Hoje em dia a gente quer produzir o tempo todo, é muita, né? É muita autocobrança, cobrança externa também. E até foi interessante você ter falado da questão do fisioterapeuta do fono. Eu sou, assim, uma fã assídua da multidisciplinaridade também envolvida no tratamento do ouvido, né? Porque, assim, como é algo muito heterogêneo, tem muita coisa envolvida, eu, honestamente, assim, eu não conheço um paciente com zumbido que eu não divida com um outro profissional, né? Um psicólogo, um terapeuta, um físio, uma fono, uma Uhum. dentista, outras médicas. Então, realmente é um paciente que a gente tem que dividir, né? A gente tem que ter um time de muita confiança, porque eu acho que além de você ter esse time tem que estar em muita sincronia, né? A sincronicidade do paciente com o zumbido também é muito importante, né?
de todos os profissionais envolvidos Isso. estarem falando a mesma Concordo língua. plenamente. E fazerem trocas, né? Eu sempre falo isso, eu gosto de, entre em contato com o médico, olha, eu observei isso, observei aquilo. Nossa, é tão bacana, até do lado emocional, a observação dos meus. Hoje eu estava falando com uma médica, falando, vocês têm um olhar tão bacana, acho que às vezes vocês até não valorizam, assim, o quanto vocês conseguem ver o paciente, assim, genuinamente, assim, um paciente que tem mais chance de aderir, um paciente que está mais angustiado não vai aderir e tal. Então, assim, eu acho que trabalhar sozinho com zumbido, eu nunca trabalhei, acho que é pouco provável, é impossível. No meu caso, é impossível. Então, né? E isso demanda, assim, do paciente também uma compreensão, porque você vai dizer, nossa, agora vai me mandar para outro lugar, ou seja, não fez nada. Não fez, né? Você faz lá a sua parte, um diagnóstico e tal, vai passando para um outro profissional porque precisa mexer com isso ou com aquilo. Então, isso é importante a gente também, né, deixar claro para o paciente, porque muitas vezes gera um pouco de ansiedade essa história de, não achou nada. Isso é uma coisa muito comum que eu escuto, né? O médico não achou nenhuma causa. Não é bem assim, muito pouco provável que ele não tenha encontrado alguma causa, tanto é que ele vai te dando alguma orientação, né? Então, isso eu acho que Com é certeza. importante. Segunda pergunta: bruxismo pode piorar se não tratar? É aquela mesma questão que a gente estava falando, né? A parte muscular, o bruxismo, ele também está envolvido. A partir do momento que você tensiona, né? Você aperta ali a região dos dentes, você manda uma sobrecarga muscular para a região da mastigação, que está envolvido também, né? A musculatura da cabeça, da mastigação e do pescoço, ela manda esses sinais de tensão para a via somatosensorial, que é a via muscular, que cruza a via auditiva. Então, a partir do momento, durante a avaliação de um fisioterapeuta, de qualquer outro profissional que entenda essa pesquisa, que faça esses testes somáticos, veja se o seu zumbido modula perante a palpação, pesquise pontos gatilhos. Então, se for visto que você tem uma modulação do zumbido durante essa avaliação, subentende-se que sim, o bruxismo, o tratamento do bruxismo, a abordagem correta do bruxismo é um ponto interessante no tratamento do zumbido. É importante falar que assim, né? Não é que é o grande resolvedor de tudo. Tem todo o contexto que a gente está falando, né? O zumbido, a questão do incômodo dele é muito relacionada ao significado que o seu cérebro deu para aquilo. Então, mesmo nós delegando essa questão para o dentista e para o fisioterapeuta abordar esse zumbido com componente muscular, ou do pescoço, ou do bruxismo, é extremamente importante a questão do aconselhamento. Isso nunca pode ser pulado e deve ser feito toda a consulta por todos os Concordo, por profissionais, isso que né? todo mundo tem que estar alinhado, né? Porque as orientações têm que Com, ser, né, com e digo certeza. mais, aliados à ciência ainda, né? Porque não é o achismo, né? A gente tem base para isso, pessoal. Tem muita pesquisa em zumbido, isso não é coisa da cabeça, não. Com certeza. Para fora, realmente a ciência tá aí, né? Realmente o aconselhamento, ele é a base, né? Ele é o Exatamente, pilar. exatamente. Tem um paciente, uma pessoa que colocou no Instagram que tem distonia cervical. Se a causa do zumbido pode ser esta. Distonia Distonia cervical. Se a causa do zumbido pode ser essa. foi o que a gente falou, né? A causa do zumbido é muita coisa envolvida, né? É aquela mesma questão. Hoje em dia a gente está vendo muito componente muscular, né, nos zumbidos. Então, não serve para todo mundo, não é para todo mundo. Precisa passar por uma avaliação com o fisioterapeuta ou com o otorrino que tenha esse olhar voltado para esses zumbidos musculares e identificar as características desse zumbido, né? São zumbidos que modulam, que nos testes eles aumentam, diminuem de volume. Nas palpações, em musculaturas específicas, o indivíduo pode sentir dor, pode sentir tensão, a gente pode detectar uma tensão, mas é sempre importante frisar isso, né? Não é que a abordagem em si do músculo vai resolver o zumbido, né? O buraco é muito mais embaixo. Então, a partir do momento que o paciente ele ter indicação de ir para um fisioterapeuta para tratar essa questão muscular envolvida no zumbido, ele precisa estar
entende que é uma etapa, né? Pode ser que melhore, pode ser que amenize, mas independente disso, aquela ressignificação que ele precisa ter perante o que ele colocou como significado, ele sempre tem que estar trabalhando, né? Então, aquela mesma questão, Liz, do aparelho auditivo, né? A gente fala, você tem uma perda de audição e a causa do seu zumbido é o aparelho, então a pessoa subentende que, a partir do momento onde ele tratar a causa, que é a perda auditiva, o zumbido vai embora. E não é assim. Então, a gente realmente tem que mostrar mesmo para o paciente que sim, tudo pode estar interligado. Cada um é cada um, a gente vê por várias questões, principalmente alimentares, a gente viu que essa questão do café, de tirar o café, não é para todo mundo, a questão do zumbido muscular também não é para todo mundo. Então, o zumbido, ao mesmo tempo que ele tem muita coisa envolvida, é extremamente individual, né? É muito individual. Muito. E a gente vê, às vezes, até as questões colocaram, problema de cervical e tal, e o paciente não tem um zumbido somatosensorial. Eu já peguei pacientes que tem, né, uma história de hérnia e tal, e que você vai ali na palpação, você não encontra, né, enfim. Então, é muito individual e não tem regra, né? Então, assim, se disser, pode, poder pode, né? Se é ou não é, não podemos dizer sem avaliar, né? Porque isso é que eu acho que é a grande questão, né? É difícil de a gente fechar um diagnóstico, às vezes, né, pelo Instagram, o pessoal diz aí, isso é ou não dá para saber, a gente precisa avaliar. Então, isso é muito difícil. É o desafio do zumbido, né? Porque não tem receita de Exatamente. A bolo. receita de bolo não tem, assim como não tem a pílula mágica. Eu já vi que apareceu de novo ali a história de medicação, né, e tal, de que foi no otorrino, a medicação não resolveu e tal. Inclusive isso, né? Pensem no seguinte, se vocês vão para um médico para tratar alguma coisa, dor, torcer o pé, ou tiveram... Às vezes você vai lá, o médico vai te dar uma medicação, aquela medicação não acerta com você. Você vai num psiquiatra tomar uma medicação para depressão, aquela medicação não acerta para você, não funciona. O que você faz? Volta. Às vezes vai ter que trocar, às vezes vai ter que ajustar a dose, é parte do processo. Nem medicação é tão mágico assim, muitas vezes, né? De tomei a coisa sumiu, né? Então isso eu acho que é um cuidado, né? Fui, não deu certo, fui no otorrino, a medicação não volte, insista, né? Procure, esgote aí as possibilidades, né? E isso é importante lembrar, que o zumbido não é normalmente, boa parte das vezes, uma coisa de uma consulta só. Então, demanda acompanhamento. Essa história de fui uma ou duas vezes não funcionou, não vai funcionar mesmo. Tem muitas coisas que vão precisar de acompanhamento. Até orientação, né? A Com orientação a certeza. gente repete, uma vez só a gente sabe que não entra, as informações não absorvem. Exatamente. É aquela coisa, né? A gente fala, você não é a profissional que você é hoje porque um dia você viu uma aula e reproduziu tudo, né? Realmente o conhecimento, né, você vai construindo. E o seu cérebro, ele começa a ter segurança do que de fato ele conhece, né? Então, quanto mais informação real você for entendendo sobre o seu zumbido, quanto mais sentido você for dando para aquele sintoma, o seu cérebro cada vez mais vai ter mais segurança de lidar com aquilo, né? Então, realmente, a desmistificação de crença, encontrar as raízes das crenças é muito importante. Isso demanda tempo, demanda entrega. Então, realmente, é de pouquinho em Exatamente. pouquinho, né? Mas se chega lá, pessoal, a gente, né? Com força, com Não tem empenho, dá para chegar dúvida. lá sim. Tem uma outra pergunta do Instagram que era zumbido de 12 anos, não sei o motivo. Imagino que seja o barulho da rua à noite toda, ou um tratamento dentário. Pode ser? Na verdade, um zumbido numa criança de Não, eu 12 anos precisa entendo investigar, não, eu né? entendo que a pessoa tem Super zumbido há 12 anos. Eu entendo isso. anos. Eu E é o entendo barulho do isso, quê? que a pessoa tem zumbido há 12 anos, que não sabe o motivo. Mas que imagina que seja o barulho da rua, que tem barulho na rua a noite toda. Ou um tratamento dentário. Se pode ser. Uhum. É aquela coisa, né? Pode. Pode, pode ser desde uma questão, a gente sabe hoje, né, que
as pessoas que têm zumbido têm mais tendência, têm mais chance de ter hipersensibilidade auditiva, de ter incômodo com os sons do ambiente, de ter aversão a determinados tipos de sons, que daí a gente entra na questão das hipersensibilidades auditivas, que às vezes o barulho da rua pode incomodá-lo, né? Não tão necessariamente desencadear o zumbido, mas os barulhos o incomodam, barulhos que não incomodam os outros indivíduos, mostra essa hiperexcitabilidade da via. E aquela questão do músculo que a gente falou, né? Precisa avaliar, não tem jeito. Eu acho que as duas questões são bastante passíveis de uma boa avaliação, né? Assim, se tem alguma relação com o barulho da rua, se você sentar com o médico, avaliar, fazer exames, audiometria e tal, inclusive você conseguir identificar se pode ter uma relação, né? E se pode ter sido tratamento dentário também, porque, né? E a gente já vai para a direção de né, vai para um dentista, vai fazer uma avaliação mais específica. Então, eu acredito que essa pessoa, se buscar uma avaliação, uma boa avaliação, consiga uma resposta aí ideal, correta para a pergunta. E eu acho, Lizzy, que mesmo, né, tendo essa questão muscular envolvida, essa questão da via auditiva, eu acho que um básico bem feito, ele funciona para todo mundo, né, que sofre com o zumbido. Então, essa questão, assim, é até meio clichê, algo um pouco batido, mas é real, a gente vê isso, né, essa questão do sono, da atividade física, que faz toda a parte da neuromodulação, ajuda no balanço de neurotransmissores, na bioquímica cerebral, essa questão da alimentação, essa questão, é muito, né? É a base. O que você consome, o jeito que você vive a sua vida, né? Porque se você vê um indivíduo que não dorme direito, que só come besteira e que é sedentário, realmente é coisa que você tá, poxa, né? Uma pessoa extremamente inflamada, que você precisa mexer. Então, às vezes, mesmo esse indivíduo tendo um componente muscular, eu acho que o principal, antes de mais nada, é você controlar a base dele, né? Você orientar a questão do alimento, a questão dos hábitos de vida, para que depois, num outro momento, ele vá começar, né, a pensar nessa questão muscular. Porque, assim, parece que você fica amarrado, né? Mesmo você fazendo um trabalho incrível naquela musculatura, se aquele indivíduo não entende que ele precisa fazer a parte dele, que ele precisa realmente se voltar para diminuir aquela neuroinflamação que ele está em extremo por conta dos hábitos de vida ruim, a gente não consegue prosseguir. Você tem essa percepção? Eu acho assim, você falou coisas que super se retroalimentam. Se você dorme mal, você já tem uma tendência a se alimentar mal. E tem uma tendência a ser mais sedentário, porque você vai se sentir sempre mais cansado, a alimentação ruim vai emplacar em mais sedentarismo, e aí você vai ter mais distúrbio do sono. Então, assim, ali é uma situação em que a pessoa fica enclausurada num tripé de uma relação péssima. E hoje, na psicologia, devo dizer que a gente não inicia o tratamento do paciente sem avaliar o sono. Paciente que não dorme bem já tem uma alteração neuroquímica instantânea. Então, assim, essas orientações... E às vezes é coisa simples, galera, que não é tão simples. Então, assim, vou desligar telas antes de deitar, 2 horas antes de deitar, ou 3 horas, ou enfim, aí o que for orientado para você, né? Eu não assistir coisas na televisão que sejam coisas que possam me gerar mais ansiedade. Eu começar a quietar, desligar as luzes do ambiente, são coisas, às vezes, que não são tão complexas, mas que a gente tem dificuldade de implementar. E isso entra nesse círculo. Então, às vezes, você vai lá, mexe lá naquilo que você identificou, na questão somatosensorial e tal, mas os hábitos do paciente não vão colaborar. Ele vai ser um paciente ansioso em função dessa alteração de sono, né? Enfim, e aí a gente não consegue a resposta. E a própria ansiedade vai atrapalhar a musculatura, vou acabar liberando, né, alteração da serotonina, do nervo vago, vou alterar toda essa função, e aí já estraguei todo o processo. Então, o conjunto da obra, né, que eu acho que é a grande questão e o maior desafio. Eu acho que eu sou dessa linha também. Eu acho que a gente entra com tudo, mas tem uma parte, e essa é a parte que é da pessoa em casa. Então, às vezes ela diz, não me falou nada. Sinto que o que ela te falou é o que você talvez já soubesse, mas não aplicou. E aí a gente entra com as estratégias, vamos tentar montar um esqueminha que você consiga, e a gente faz isso junto com o paciente. Senta, olha, você dorme que horas? Tá hora. Então vamos tentar X tempo antes, você acha que você consegue? Então vamos tentar implementar isso, monta um esqueminha. Só que na hora de aplicar não vai.
E aí a gente diz, ah, não funcionou, mas eu também não apliquei talvez como eu poderia ou como eu deveria. Né? Então, por quê? Porque é muito simples. Ah, não, é isso. Ah, não, isso não vai fazer tanta diferença. Tenta. Vamos ver se não faz diferença. Eu desafio, olha, você que está assistindo a live, que percebe que tem hábitos ruins aí à noite, que seu sono não está legal e que dá para mudar coisas do sono, da higiene do sono, experimenta. Tenta verificar se os seus pensamentos são bons, se você tem uma visão boa da vida, se o que você assiste na televisão te alimenta com coisas boas. Observa como você se alimenta. Você ingere alimentos saudáveis, é tudo mais dentro de saquinho ou coisas mais naturais. E se você faz atividade física regular? Todo dia. Não estou dizendo você correr uma maratona. Estou falando você sair na rua e dar aquela bela caminhada. Avaliou isso? Então começa por aí. Eu acho que a gente já pode deixar isso, né? De sugestão para o pessoal. Começa por aí e veja como é que a gente consegue, se você consegue ver alguma diferença no seu zumbido. Parece simples, né? Mas não é. Então, não é. O sistema de recompensa está alterado, a neuroquímica da dopamina está alterada e que faz esse círculo de ruim, né, permanecer. Então, assim, quebrar isso talvez seja um dos grandes desafios. Mas eu fico o desafio para vocês. Então, quem fizer, conta pra gente depois que a gente vai querer saber qual foi o resultado. Ó, tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante. A pessoa, uma moça escreveu que meu marido e eu ficamos com zumbido após a vacina da Covid. Existe alguma relação entre zumbido e as vacinas da Covid? Muito bem, pergunta muito legal. Na verdade, até esses dias eu estava vendo uma publicação que muita coisa se saiu, né? Nesses últimos 2, 3 anos, né? Nós sabemos, na verdade, que a Covid, ela tem algumas questões relacionadas à diminuição da audição, né? Não só a Covid, mas a gente sabe que os vírus, no geral, né? Eles têm muito tropismo, eles gostam, eles se ligam em nervos, né? Então, a audição é um nervo, né? Do mesmo jeito que a gente viu que a Covid já causava muita alteração do olfato, justamente porque os vírus, né? Não só o vírus da Covid, como eu falei, mas como todos os vírus, eles têm esse imã, eles têm esse tropismo pelos nervos, e um dos nervos é o nervo vestibular. A gente viu muito quadro de tontura, a gente viu muito quadro também de perdas abruptas da audição, e a gente sabe, mais uma vez, que a questão da percepção da perda auditiva está muito interligada à questão do zumbido. Além dessa questão da perda em si, vai muito também daquela neuroinflamação, né? A gente viu que o Covid é uma doença extremamente inflamatória. E a gente viu isso a nível sistêmico, imagina a nível cerebral, né? Então tem toda aquela neuroinflamação, toda aquela mudança de neurotransmissores, cascatas de citocinas. Então, realmente, para o zumbido tomar uma conotação maior, aquela angústia, aquele medo, e a gente sabe hoje, né, que a área do zumbido, ela está extremamente ligada ao sistema límbico, áreas hipocampais, ao córtex pré-frontal, que são as áreas relacionadas também à ansiedade, ao medo, à angústia. Então, assim, são múltiplos mecanismos, né, que a Covid tem associação com o zumbido, tanto pela questão auditiva, quanto pela neuroinflamação, a cascata de neurocitocinas a nível cerebral, a nível de via auditiva. E, na verdade, assim, tem até estudos que mostram que, na verdade, a Covid em si, né, a Covid, ela tem uma tendência maior em desencadear a perda do que propriamente a vacina, tá? Então, a vacina ainda não tem tantos estudos, mas o que sabidamente em relação à vacina e em relação a, de fato, a infecção pela Covid, a chance de você ter alguma lesão na via auditiva e, consequentemente, ter um fator de risco para ter zumbido é maior. Mas aí vem a questão, né? São muitas variantes, que agora tem a variante Ômicron, que está se estudando também para ver se é uma variante que tem menos associação com a perda de audição ou mais associação. Então, a gente vai ver muita coisa rolar ainda. Muita coisa rolar Eu acho que a gente ainda tem pouca informação, né? Parece muito tempo, porque a coisa foi muito intensa, mas para a ciência, para coisas a longo prazo, né? Definições mais a longo prazo, como essa vacina vai impactar e a longo prazo, a gente ainda não sabe.
né? Então, assim, não dá nem para dizer que sim, nem que não, porque eu acho que os dados que a gente tem, né? E é difícil você ter nexo causal com isso, né? Porque é muito complicado, porque como é que você vai conseguir fazer um nexo em relação ao uso da vacina com a percepção do zumbido, né? Porque, como a gente viu, são múltiplos fatores, né? Às vezes aconteceu alguma coisa, uma mudançazinha de significado que você teve, que começou a ter percepção do zumbido, e aí você começa a associar com a vacina. Então, realmente, são mais o que a gente sabe hoje na literatura sabidamente, não só a Covid, todos os vírus, eles causam, né? Eles têm a tendência de causar lesão na via auditiva. A gente viu muito isso na Covid, mas hoje em dia, em relação ao uso da vacina versus a infecção de fato em si, a tendência de desenvolver perda auditiva e, consequentemente, zumbido na infecção pela Covid é muito maior. Joia. E, de qualquer forma, o que eu gosto de deixar registrado quando o pessoal fala de Covid é meio que uma sentença. Então, eu tive zumbido por causa do Covid, eu tive zumbido ou por causa da vacina, ou suspeito que seja, ainda assim tem tratamento, né? Então, assim, isso. Eu Com acho que isso é uma coisa certeza. importante a gente deixar marcado, né? O zumbido. Com certeza. Liz, você que ainda faz a parte de terapia cognitiva comportamental, toda vez que chega assim uma pessoa falando que eu comecei a ter zumbido depois do Covid, né? E aí eu me faço a pergunta: o porquê que de repente ele começou a se incomodar com esse zumbido? Né? O porquê que ele começou? O que que aconteceu, né? Qual foi o significado de repente que ele gerou para esse zumbido, para de repente incomodá-lo, né? Eu acho que isso que fica a minha pergunta, sabe? Esse meu questionamento. E entender o porquê que de repente o paciente se incomodou, por que que ele associou com E o às Covid. vezes até eu costumo observar muito o surgimento do zumbido, é independente de Covid, ligado a situações traumáticas, a um evento traumático, a perda de alguém. Eu me lembro em Porto Alegre, há mais de 20 anos atrás, eu recebi uma paciente que começou a ter zumbido no preparativo do casamento. Ela estava tão estressada, tipo um momento maravilhoso. Ela estava feliz, casando com um cara que ela amava e tal. Ela estava tão estressada que o zumbido apareceu ali e tal. Depois ficou bem, graças a Deus. Mas enfim, você vê até numa situação boa, mas que gera estresse. Então, assim, é esse link aí que eu vejo muito, assim, eu acho que é uma das coisas muito, uma pesquisa que eu pretendo desenvolver, assim, de observar o zumbido como um trauma, porque isso eu acho que eu vejo em alguns casos. Eu não sei se vocês percebem em vocês que estão sentindo, assim, não sei se você percebe isso no consultório com os teus pacientes, mas às vezes tem esse link. Eu acho que assim, é a gota que Uhum, faltava naquele copo que uhum. já estava cheio. É a cereja do bolo, né? O enfeite final da história. Faltava para É, isso transbordar. mesmo. Bom, tem uma pergunta que fizeram aqui no Instagram e que fizeram aqui na live também. A pessoa da live colocou assim, que toda vez que ela come doce, ela percebe que o zumbido aumenta, se pode ter relação. E aí teve uma pergunta lá na caixinha de perguntas exatamente isso. Por que não comer doces? Uhum. Muito bom. E aí, o que que acontece? Na verdade, essa questão da dieta, eu acho que é muito individual, varia muito de indivíduo para indivíduo. Por exemplo, essa questão do café, né? Com certeza você já deve ter recebido muitos pacientes que falavam que fulano proibiu de tomar café. E na verdade, hoje a gente viu que essa questão se cai um pouco por terra, né? Tem estudos hoje em dia que mostram que, na verdade, o café ele tem um efeito autoprotetor, né? Ele não é tão vilão assim. Mas eu acho que tudo é aquela coisa, individualidade, o mais importante de tudo é você fazer o nexo causal. A partir do momento onde eu tomo café, o meu zumbido piora. Se o meu zumbido piora, eu pressuponho o quê? Aquela cafeína para o meu sistema nervoso central, aquela hiperexcitabilidade a mais, não vai fazer bem para mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir, eu vou diminuir, eu vou evitar. Então, acho que primeiro de tudo, vai muito do nexo causal. Hoje em dia, né? Claro que se não tiver nenhuma comorbidade que impeça o consumo do alimento, obviamente uma paciente que tem diabetes não deve comer o açúcar, né? Então,
O café faz mal porque, assim, aquela pessoa tá sofrendo tanto, Liz, ela tá tão acometida, tão triste. E às vezes aquele café é o único momento prazeroso da manhã dela. E aí eu vou falar para ela ficar assim aquilo, às vezes dá dor de cabeça, aquela privação da cafeína vai trazer mais sintoma ainda. Então, mais aquela coisa, individualidade antes de mais nada. E o açúcar, na verdade, não faz bem para ninguém, né? E o que o açúcar faz, né? A partir do momento que uma pessoa tem a piora do zumbido com o consumo do açúcar, obviamente é sempre importante evitar. A gente investigar para avaliar se tem algum hiperinsulinismo, alguma hipersensibilidade, alguma intolerância, porque realmente é aquela coisa que a gente falou. O açúcar, qual que é a questão dela? Ele inflama vaso e nervo, né? A gente sabe que o açúcar ele causa uma inflamação nos vasos sanguíneos, uma inflamação nos nervos. E o que é o cérebro, né? Que a gente está falando que o zumbido ele tem uma percepção no cérebro, incômodo no cérebro. O cérebro é o quê? Vaso e nervo. Então, a partir do momento que você consome açúcar, você causa um plus, você causa uma inflamação maior, aquele zumbido pode ficar mais perceptível, né? Então, nesses casos, eu acho sempre interessante evitar. E investigar para avaliar se tem alguma questão de hipersensibilidade. Mas eu acho que dieta hoje em dia é muito individual. Às vezes o paciente chega de mim assim, ai, mandaram eu cortar o café e tal. Eu falei, você tá quanto tempo você quer? Há um mês e tal. Eu falei, e aí, o zumbido mudou? Não mudou nada. Volta pro seu café. Você tomava quanto? Jarrão? Que aí eu também não vou dizer para voltar pro jarrão, vai, gente? Não precisamos. Mas ele volta, vai ser feliz, gente. Já chega esse monte de coisa. Se isso tiver um impacto negativo, tira. Doce, a mesma coisa. Né? Se te faz mal, você tem intolerância, você exagera, ok. Mas é tão bom, é tão gostoso. A gente sabe. Exatamente. É muito individual, mas a questão a partir do momento onde piora, a tendência realmente é você diminuir o consumo, né? Para você diminuir aquela percepção e ao mesmo tempo também investigar para ver como é que esse açúcar se comporta no seu organismo. Isso é muito importante, né? Sempre fazer essa avaliação, a avaliação metabólica, que é outra parte aí do iceberg, né? Que está ali no fundo do iceberg, a questão metabólica. Muito importante. Aí nós vamos para as perguntas de hoje. Eu vou deixar as duas últimas que estavam lá na caixinha para finalizar, tá? Eu nem estou cuidando do tempo. Não, a gente ainda tem tempo, não vão tirar a gente. Olha só, zumbido acompanhado de... gente, eu não entendo a minha letra, que vergonha. De pressão alta e... acho que é alguma alteração aí de circulação e de pressão alta. Isso pode? Com certeza, né? Na verdade, assim, zumbido, a gente precisa ver aquela pessoa como um todo. Então, assim, o check-up cardiológico tá tudo bem. A gente sabe também que tem alguns zumbidos, né? Não é zumbido para todas as pessoas, não se encaixa para todos os indivíduos, mas a gente sabe que tem os zumbidos com cunho vascular, né? A gente precisa entender que a via auditiva, ela tem vasos, né? Ela tem vasos sanguíneos, o cérebro tem vasos sanguíneos. Então, a partir do momento onde você tem uma alteração da pressão daquela região, você pode ter percepção do zumbido também. Então, o check-up cardiológico nas pessoas também é sempre importante, o controle de comorbidades é sempre importante. E é aquela questão que a gente voltou. Então, antes da gente pensar em tratar um bruxismo, em tratar uma questão somatosensorial, é extremamente importante avaliar a base daquele paciente, né? Se ele tem diabetes, como é que tá as comorbidades, como é que tá a alimentação, se ele tem pressão alta, como que a pressão tá, ele tá medicado, ele tá indo bem com o medicamento, ele tá percebendo que a pressão tá aumentando, o zumbido tá piorando, então se isso tá acontecendo, tem que voltar no cardiologista para avaliar. É assim, é tudo, né? Mais uma vez, por isso que esse tema da live é tão importante. O zumbido é simplesmente a ponta do iceberg, a gente não pode deixar pular nada, né? Porque assim, o sucesso mora no detalhe. Às vezes é aquela coisinha ali que você notou que era a pedrinha do sapato. Exatamente, e o conjunto da obra, né? Porque aí não adianta você fazer uma coisa se não fizer outra, porque aí, sim, fica capenga. Eu sempre falo da história de você querer emagrecer. Exato. Faz dieta ou faça atividade física, ou faça os dois. Não é? Então, isso muitas vezes é necessário. Com certeza. Uhum. Aí a pergunta eu achei muito interessante como a pessoa colocou. Ela colocou assim, e quando o zumbido mexe o labirinto?
Então, como se o zumbido causasse a tontura. Isso. Uhum, muito bem. Pode, pode acontecer também, né? Porque, na verdade, a cóclea e o labirinto, eles estão muito próximos, né? A gente fala que é a cápsula ótica, né? A cóclea, ela tá aqui e o labirinto tá junto dela. E aí a gente entra em outras questões, né? Hoje, sabidamente, a gente conhece grandes síndromes, outras questões que podem estar associadas com a questão da tontura, né? As enxaquecas vestibulares, a própria questão, inclusive, até da disfunção da ATM pode causar alguns quadros de tontura. As tão faladas síndromes de Meniere, que demandam uma investigação para diagnóstico. Então, realmente, assim, um zumbido com tontura, a gente cai num outro mundo, né? A gente tem o mundo do zumbido e o mundo dos transtornos que regem o equilíbrio. E aí a gente precisa juntar pecinha por pecinha e entender quem vem primeiro, quem vem depois, se vem junto. Quais são os sintomas associados, o tipo da tontura, frequência, duração, sintomas associados, quando que aparece, para a gente ir juntando as peças do quebra-cabeça e a gente montar uma hipótese diagnóstica. Mas foi o que eu falei, a gente entra num outro Eu mundo, gosto né, sempre Lizzy? de reforçar que assim que ambos são sintomas, não são doenças, né? Que existem doenças de base. Na tontura da mesma forma, não é, a tontura não é uma só. Ah, então tenho tontura, é isso. Não tem, sei lá, uma variedade de possibilidades. Uma doença de Meniere, uma neurite vestibular, uma VPPB, e todas vão ser tratadas de formas diferentes. Algumas podem vir associadas de zumbido e outras não. Mas não é o zumbido causando a tontura, ou a tontura. Então, assim, é a alteração labiríntica, a alteração da região, né? Que eu acho que isso é importante. Então, e por isso, e é importante saber disso para buscar tratamento, para buscar atendimento, senão a gente entende Com e certeza. para tirar o peso do zumbido, que aí também é outra coisa que a galera faz, o zumbido é culpado de tudo. Então, assim, o zumbido tá me dando dor de cabeça, o zumbido tá me dando estresse, o zumbido tá me dando tontura, o zumbido tá me dando, e às vezes o bichinho tá lá te incomodando, de fato. E, É. assim, e às vezes é um livramento. Ele veio para realmente para você evoluir, para você se promover saúde, para você se olhar, para você investigar questões que estavam ali obscuras, que você não estava vendo, que você não estava dando importância. Então, realmente, eu sempre falo assim para as pessoas que o zumbido, na verdade, ele veio como uma chance da gente evoluir. Evoluir frente ao incômodo, ressignificar coisas que nos incomodam, do mesmo jeito que a gente ressignifica, às vezes, um defeito de um amigo, de um colega de trabalho, a gente ressignifica aquilo, aprende a conviver com ele. E ao mesmo tempo, eu também talvez seja uma oportunidade de você se olhar, se promover saúde, buscar ajuda. Então, realmente, ele é um aviso, né? Ele é um sinal. E não um sinal para o mal, né? Não para o bem. Realmente, a gente precisa se voltar um pouco e entender o que está desequilibrado ali para a gente voltar no nosso eixo, né? E seguir a Eu vida, acho que a gente né? tem uma tendência a olhar para as doenças, e é natural, e eu também, né? Principalmente porque elas incomodam, elas doem, elas geram transtorno, né? Como algo ruim. Quando muitas vezes elas vêm para te dar uma sacudida na vida e você fazer mudanças que, se você não fizer, coisas mais sérias podem acontecer, né? E eu sempre falo isso a respeito do zumbido, é um sintoma. É chato, é um som ok, mas não tem uma lesão, um tumor, não nada, né? Assim, é raríssimo se estar associado a zumbido, isso, enfim, obviamente se investiga absolutamente tudo, lógico, mas o paciente chega, né? Tá lá, você mostra para ele, olha, tá tudo funcionando, mas ó, aqui, isso aqui, talvez se o zumbido não aparecesse, você não mudaria. Essa rotina do jeito que você faz, se ele não incomodar o suficiente, você não muda. Então, às vezes é isso, né? Às vezes as questões incômodas, elas têm que ser incômodas o suficiente para nos fazer mudar, e são oportunidades. Eu sei que é horrível quando a gente está sofrendo ter que ouvir isso, mas é real, gente, né? É real, assim, às vezes o que a gente precisa, a dor vem com uma caixinha ali de um presente, que se você realmente conseguir, né, aprender com ela, você muda a vida. É. Evolui, com certeza. Ganha saúde. Enfim. Ah, teve uma pessoa que pediu aqui, remédio para curar o zumbido. Ixi.
Ai, não desiste, né? Infelizmente, eu acho que se tivesse remédio para cura de zumbido, a gente ia Não, a estar aqui gente ia estar agora, bem Izzy. feliz, deixando todo mundo em paz, que, né? Não ia estar torrando a paciência. Exato. A gente não ia estar aqui. Na verdade, assim, a cura, né? É difícil a gente falar em cura. Na verdade, eu não gosto muito de falar essa palavra porque eu acho muito forte. Porque se você for parar para pensar, a gente não tem cura para febre, a gente não tem cura para dor, a gente tem tratamento para tudo e a gente tem remissão, né? A gente tem casos de remissão de zumbido, mas a gente sabe que, assim, eu até estava vendo, é menos de um quarto, né? Na verdade, é 15% dos pacientes, eles alcançam a remissão. Mas todos os zumbidos, 100% dos zumbidos são passíveis de melhora, passíveis de alívio. E você tranquilamente aprende a lidar com ele do mesmo jeito que a gente aprende a lidar com um monte de desafios e um monte de angústias na nossa vida. A gente continua sendo feliz do mesmo jeito. Então, acho que cura não, mas eu acho que a forma de lidar. E os medicamentos hoje, na verdade, a gente usa até como uma questão, né? Já que a gente está falando, por exemplo, da ansiedade está muito envolvida no zumbido, da depressão, porque a via do zumbido ela é muito parecida com as áreas das angústias, com as áreas das emoções. Então, o que a gente subentende? Tem indivíduos que melhoram com o controle da ansiedade e da emoção, porque a gente alivia aquela área da ansiedade, da depressão com o medicamento, e isso pode melhorar o zumbido, pode melhorar a forma de você lidar com o zumbido. Então, a gente usa o medicamento para uma coisa em específico e automaticamente pode ser que melhore o zumbido. Mas isso também é muito individual. Mas, resumindo, remédio para cura não Eu acho tem. que você acabou trazendo uma coisa que uma pessoa colocou aqui também, que está usando antidepressivo, que o médico passou antidepressivo, mas que não resolveu o zumbido dele. Então, eu acho que fica isso, né? Nem sempre a medicação antidepressiva até talvez te ajude a fazer o tratamento que você precisa. Né? Talvez você precise aí de um outro Com certeza. acompanhamento e você vai ter forças, a medicação entra aí para te dar forças, para te dar um conforto, né? Um, uma puxada de ar, você conseguir ir para a luta e fazer aí provavelmente outras coisas que precisam ser feitas, porque se a medicação sozinha não conseguiu, né, resolver a questão. E igual, Eu sempre falo assim, para a ansiedade, acalmar o mar agitado para você continuar navegando. É para isso que ele serve, né? É diminuir um pouco a tempestade para você conseguir encontrar teu norte e ir seguindo. Então, até na questão da ansiedade em si, mesmo sem o zumbido, é 50%, né? Tem muitas outras coisas envolvidas. Então, quando junta com o zumbido é, ainda, o buraco é muito mais embaixo. o que está embaixo ali da ponta do iceberg é grande nessa história. Né? E até essa pessoa, de repente, até voltar no médico, né? Ver se já trocou medicação, se já tentou, ok. Veja quais são as outras possibilidades terapêuticas que você pode associar. Mas, de repente, até tem que mudar a dose, tem que mudar a medicação. Então, às vezes, isso também pode ser algo que precise de ajuste. Vale investigar. Beleza. Ah, aqui foi uma fonoaudióloga que escreveu, ela colocou assim: acredito muito que o zumbido é cerebral. O que vocês acham? Com certeza, também Eu acho acredito. que é a nossa caixa centro que processa tudo, né? As nossas emoções, os nossos tudo. É, É o cérebro, e é ele que lê os sons, e é ele que lê o zumbido. Então, independente da origem dele, né? Se o processamento ocorre no cérebro, então eu sou suspeita. Eu também penso assim. e na verdade, ao longo do tempo, né, viu-se um grande movimento onde a gente vê que hoje o zumbido é muito mais um sintoma do sistema nervoso central do que propriamente da via auditiva. Então, a gente passou por esse movimento, né? Porque antes era muito ouvido, orelha interna, ouvido, orelha interna, ouvido, orelha interna. E hoje, olha o quanto, né? O quanto a gente avançou nessa circuitaria, nesse networking cerebral, nessas questões cognitivas, áreas hipocampais, ondas, neuroquímica, neurotransmissor. Então, assim, eu sou plenamente entendida que o zumbido é um sintoma no sistema nervoso central, porque no final das contas, quem manda é o Bom, cérebro. a caixa mãe.
Então, e por isso que a gente tem que Uhum. cuidar dele, não tem jeito. Sono, cuida do cérebro, tá, galera? Alimentação, cuida do cérebro, tá? Atividade física, cuida do cérebro, acreditem, tá? Mexe em neuroquímica. Lembra que a gente conversou sobre isso? E cuidar com as suas emoções também cuida do cérebro. Ela rege isso, mas a gente, tendo, né, uma atenção para isso, a gente consegue ajudar que isso se processe de uma maneira melhor. Então, fica o meu desafio aí, para quem está assistindo a live, para abrir o olho aí com essas 4 questões, para ver se a gente consegue ajudar de alguma maneira, né, e mudando a rotina, né? Existe algum zumbido que tenha melhor resposta ao tratamento? E aí a pessoa deu, por exemplo, se um zumbido é emocional, ele responde melhor ao tratamento, se faz, ou se o zumbido tiver uma origem X, tem uma resposta melhor, muscular responde melhor do que perda auditiva, tem alguma coisa assim? Você percebe isso? O que a gente percebe, na verdade, é quanto mais recente é o zumbido, né? Que a gente está falando que o zumbido, na verdade, ele é um sintoma do sistema nervoso central. Então, quanto é completamente diferente você tratar indivíduo que tem muitas crenças enraizadas, muita retroalimentação negativa, muitas opiniões ali, muitas emoções, associações negativas há 30 anos no cérebro dele, ele tem uma base daquele zumbido muito enraizada há 30 anos, por exemplo, do que o network, do que as crenças, do que aquela circuitaria neural que está muito recente, né? Então é muito mais fácil a gente alcançar uma certa neuroplasticidade em algo que está mais recente, algo que está menos mexido, algo que está menos retroalimentado. Então, é essa percepção. Quanto mais recente o zumbido, digamos que mais agudo, a tendência, né, da gente conseguir ter um manejo melhor é mais rápido e não é nem mais rápido, mas é mais a tendência de melhorar, ela é mais evidente ao longo do tempo, né? Do que uma pessoa que tem um zumbido há 30 anos, 40 anos, é aquela pessoa que já passou em vários profissionais e nada adiantou. E, enfim, então é muito mais difícil você ter esse tipo de, digamos, de melhora, né, em zumbidos mais crônicos. Não sei se essa percepção Sim, que eu você acho tem, que Lizzie. depende mais de como o paciente encara a situação, muitas vezes. E de como ele abraça o tratamento. Isso faz muita diferença para mim. Então, assim, o paciente que realmente vem decidido a embarcar na coisa, faz diferença. Às vezes até com zumbido antigo. Eu já tive, assim, resultados incríveis em pacientes com zumbido 40 anos, mas a pessoa era um senhorzinho, abraçou a coisa, se agarrou no processo e foi lindo de ver. Coisa muito bacana. Então, mas eu concordo, né? Eu acho que tudo que se alimenta, que se repete, forma caminho neural. Então, é um caminho automático. O seu cérebro cria aquela. Então, a tua resposta, se você tem muito medo do zumbido, a primeira reação a ele vai ser medo, porque aquele caminho neural está muito alimentado. Então, tem essa questão que é bem interessante quando o paciente chega mais recente, com menos questões, menos, né, vivência, vamos dizer assim, do zumbido. Tem uma pessoa que colocou assim, ó, zumbido após perder um irmão. Depois de 3 dias da notícia da morte do irmão ou irmã, eu acho que é irmão, o zumbido apareceu. E não aparece nada nos exames, os exames a princípio estão tudo ok, diz que fez inclusive ressonância e que ela desconfia que possa ser apertamento dos dentes. É aquela questão que a gente falou, né? É algo que foi aquela gota num copo que já estava transbordado, né? A gente vê muito a percepção, às vezes são pessoas que percebiam um zumbido de vez em quando e de repente ele começou a incomodar, né? Então alcançou ali aquela área de angústia do cérebro, né? E ela tá passando por um momento de angústia, aquela coisa que a gente falou, são áreas muito interligadas. E a gente volta a falar no ciclo de retroalimentação. Uma pessoa angustiada, uma pessoa triste, é uma pessoa tensa, pode ter um apertamento dos dentes associados, precisa avaliar se essa pessoa tem distúrbio de sono, alimentação. Então, é aquela mesma coisa, assim. Eu acho que um básico bem feito, né? Acolher aquela pessoa e entender
o que foi realmente que desencadeou o gatilho, se ela teve algum tipo de estresse pós-traumático também, né? A gente vê muito isso no zumbido. Então é olhar, mas são muitas coisas. É mais uma vez, né? Eu acho que esse tema da live é muito interessante porque realmente o zumbido aponta desse iceberg. E cada história é única, né? Cada indivíduo é único, cada um tem as suas histórias, as suas vivências, e vai da gente conseguir ter esse olhar, né, Lizzie? A gente ter esse olhar para o indivíduo, entender o significado que ele deu a esse zumbido, em qual momento da vida dele, para a gente conseguir aconselhar, para a gente conseguir realmente ajudar a ressignificar, né? Mas tudo pode estar associado, né? Estresse pós-traumático, bruxismo, tudo, tudo. A gente está vendo aí vários tipos de que tudo pode estar relacionado. Exatamente. Vale ir um pouco além, né? Se os exames estão ok, de repente procurar e avaliar outras questões que podem estar relacionadas. Pode ser a questão do apertamento dos dentes e até a questão emocional, né? Então, esse trauma aí veio linkadinho. Eu vou finalizar com as duas últimas questões que colocaram lá, se eles não tirarem a gente, que podem cair aqui a qualquer momento, tá? Mas eu acho que ela fecha bem, a gente já falou sobre isso várias vezes, mas é pra gente realmente fechar com chave de ouro. Uma pessoa colocou assim: um otorrinolaringologista disse que não tem cura. É verdade? E a outra pergunta é: qual é o tratamento para o zumbido? Ou seja, a gente já falou disso, né, várias vezes. Tá? Mas assim, só voltando, confiem. Eu acho que a chave realmente é você encontrar algum profissional que te estenda a mão, que tenha empatia pelo sofrimento, né? Realmente o zumbido é algo que incomoda demais. Cabe o profissional que está atendendo aquela pessoa a entender isso. E a partir do momento onde você se encontra ali, né, numa pessoa que vai te orientar profissionalmente, tecnicamente, vai te estender a mão, eu acho que abre um caminho de luz, né? Você encontra a luz. Então, foi o que a gente falou, assim, cura é algo muito forte. Para muitas questões para uma dor, uma simples febre, não existe cura. Existe sim caso de remissão, é a minoria, como eu falei, mas todo zumbido é passivo de tratamento e, infelizmente, não existe receita de bolo. Tá, pessoal, o que não quer dizer que não haja tratamento. Não tem receita? Tem a sua receita. Com certeza. Isso aí. Na verdade, muita coisa para fazer. Eu acho que Muita coisa. isso ficou muito bacana nessa live. Vocês viram assim que tem uma infinitude de questões que precisam ser avaliadas e que são possibilidades terapêuticas. Então, se você chegou num ponto em que, não tem. Peraí, será que não tem mais nada mesmo? Eu não acredito nisso, tá? Então, assim, você não fez tudo. Se você não conseguiu aí um tratamento e tal, vai atrás, porque tem mais coisa aí. Né? Aquele sucesso Exatamente. detalhe, né? Exatamente. Ó, Kiko, você chegou agora, vai ficar gravado, tá? Vai ficar salvo aqui no Insta e eu vou colocar no YouTube, se você me permitir, que eu não te pedi, né, Dani? No Instituto Rotherford de Zumbido lá no YouTube, junto com os vídeos, que aí eu costumo postar lá para o pessoal poder pegar lá no YouTube também. Eu quero te agradecer imensamente a tua disponibilidade. O pessoal conhecia ela pelo Instagram. Olha que beleza que o Instagram faz com a gente, né? Então eu conheci essa doutora linda, maravilhosa, sabida aqui, que na primeira que eu falei, vamos fazer uma live, ela, claro, fofa da vida. Então, seu conhecimento é incrível, eu te agradeço infinitamente. Eu acho que a gente tem muita coisa ainda para conversar. Eu espero que a gente possa aí fazer mais uma live juntas ou mais algumas lives juntas e tirar as dúvidas e ajudar o pessoal a encontrar um caminho, né, que sempre tem. Então, muito obrigada. Com certeza. Imagina, eu te agradeço. Obrigada mais uma vez. Desde o primeiro contato, você foi muito querida. Adorei o seu conteúdo. Parabéns pelo trabalho. E eu acho que o zumbido também é muito de bater pensamentos, né? E eu senti muito uma sintonia do seu pensamento com o meu, e eu acho que ficou uma live aí super, super ampla, super esclarecedora, super rica. Eu espero que possa ajudar aí o maior número de pessoas. Vai ajudar muita gente. Então, obrigada, viu? Bom, nosso intuito. Eu quero agradecer. Muito Beijo, obrigada, pessoal. viu? Até a próxima.
Obrigada. Beijo, gente. Obrigada a você, querida. Boa Tchau, tchau. Boa noite. noite.